Agora nós vamos para a nossa aula da disciplina de Geografia, tá? Nós vamos falar hoje sobre o processo produtivo do campo e da cidade. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, né, nessa primeira imagem, supermercado, algumas casas, né, lojas, na página 2. Vocês estão vendo o ônibus que tem o nome Botucatu, certo? Na página seguinte, né, vocês estão vendo aqui, ó, né, a vegetação, com também casas. E aí vamos iniciar aqui, para começo de conversa. As crianças da Escola Mundo Mágico saíram para uma excursão a uma cidade do interior do estado onde moram. Lá, elas participarão da homenagem ao Dia dos Avós. Observe a cena que retrata a paisagem vista por elas no caminho. Vamos lá. Essa imagem que vocês veem tanto na página 2, tá, quanto na página 3, ela retrata, né, o espaço do campo e da cidade e também as atividades econômicas, tá, da cidade e do campo, né? Então, vamos lá. O que você vê na imagem? Observem a imagem com todos os detalhes, tá? Observando os elementos naturais, quantos elementos culturais, relembrando que quando nós estudamos campo e cidade, nós vimos que os elementos naturais, eles fazem parte do campo e os culturais já são parte da cidade, né? Que são aqueles que são modificados pelo homem. Vamos lá. Número 2. Na cena é possível ver elementos do campo e elementos da cidade. De qual desses espaços você mais gosta? Lembrando aí que é uma resposta pessoal, tá? 3. O campo é um espaço que permite diversas atividades econômicas. Quais são essas atividades? De que forma se relacionam com a cidade? Aí nós vamos relembrar um pouco das atividades urbanas e das atividades rurais, certo? Quais são as atividades que são praticadas na área rural? Quais são as atividades que são praticadas na área urbana? Geralmente na área rural nós vemos agricultura, pecuária, né? Na área urbana, nós encontramos fábricas, nós encontramos lojas, nós encontramos outros tipos de atividades. 4. De acordo com a sua resposta anterior, podemos dizer que o campo depende da cidade e vice-versa, ou seja, o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Quando nós falamos de depende, né, nós estamos falando aí de uma dependência. A tia vai dar um exemplo. Você, para poder sair, você depende de alguém para sair, de uma ida à escola, de uma ida ao shopping, de uma ida ao cinema, você depende que alguém vá com você, certo? Isso é que é ser dependente. Eu dependo de alguém para algo, para fazer algo, né? E aí ele pergunta se o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Vamos lá. Página 4. O município, suas características e suas atividades, né? No caminho da escola-cidade que iam visitar Botucatu, as crianças observavam a paisagem. Elas perceberam que várias mudanças estavam ocorrendo, como é o caso das construções, que foram dando lugar a grandes áreas verdes. Otávio estava muito animado com a oportunidade de encontrar o avô Orlando, que mora na cidade a ser visitada, pois não o via há vários meses. Quando chegaram à cidade, as crianças foram recebidas pelo senhor Orlando, que parabenizou a todos por participarem do Dia dos Avós. Fazendo uma relação aí, né, para o Dia dos Avós, o Dia dos Avós nós comemoramos ele no dia 26 de julho. É uma data importante, né, é uma data em que nós podemos homenagear os nossos avós. Então, essa cidade é bem mais tranquila que a cidade onde moro. Sua cidade é bem mais movimentada do que esta, sem dúvida.
Otávio gosta muito do município onde vive. Nele há muitas coisas para fazer. Apesar de ser agitado e ter alguns problemas com o trânsito, como o trânsito e a poluição do ar, ele estuda e se diverte na escola do bairro, nos parques e em outros lugares da cidade. Observe as fotos dos municípios de Botucatu e de São Paulo. Olha só, nós estamos vendo aqui o município de Botucatu e desse outro lado o município de São Paulo. Existem divergências, né, entre o campo e entre a cidade. Na cidade, como é que eu falo? A aproximação com os aspectos naturais. No campo, nós sentimos mais, nós vemos mais a natureza, né? A vegetação, o cultivo, né? De produção de alimentos. Já na cidade, é mais comum nós vermos fábricas. Olha só a quantidade de prédios que tem nessa vista aérea do município de São Paulo, né? E vegetação você procura aí e não encontra. Já na vista aérea do município de Botucatu, nós conseguimos ver uma parte do campo muito grande, né? Então vamos lá. De acordo com as fotos, podemos considerar que Botucatu tem muito menos prédios que São Paulo ou tem muito mais prédios que São Paulo? Letra B. Tem muito mais trânsito que São Paulo ou tem muito menos trânsito que São Paulo? Letra C. Apresenta a população maior que a de São Paulo ou apresenta a população menor que a de São Paulo? Nessa atividade aí, né, se você fizer fizer a relação entre uma cidade e outra, você vai responder tranquilamente, tá? Como a tia disse, se você observar Botucatu, é uma cidade do campo. Já a cidade de São Paulo, não, né? Nós não estamos vendo aí verde nenhum, certo? Então, vamos lá. 2. As crianças da Escola Mundo Mágico chegaram a uma conclusão a respeito de Botucatu. Qual? Assinale-a com X. Botucatu é um município bem menor que São Paulo. Botucatu é um município bem maior que São Paulo. Vocês observando, né? Observando a imagem novamente, para poder responder essa atividade. Vocês vão observar as duas imagens e vão me dizer qual é a cidade maior e menor, né? Como eles estão perguntando aí, tá? Vamos lá. 3. Por que as crianças rapidamente chegaram a essa conclusão? É só a gente observar a imagem. Volto novamente com a observação da imagem. É a leitura de imagem. Nós iremos fazer a leitura de imagem. Aquilo que nós estamos vendo é o que nós iremos responder, tá? 4. Em qual das duas fotos da página anterior é possível identificar a área urbana e a área rural ao mesmo tempo? Se eu volto lá na imagem, vou voltar, tá? Aqui, nós estamos onde é que é possível a gente perceber a área rural e a área urbana ao mesmo tempo. Se você observar a foto de São Paulo, o que é que você vai ver? Vários prédios, né? Diferentemente de onde? De Botucatu, né? Se você... A quantidade de prédios que tem na cidade de São Paulo, nós vamos perceber que é uma cidade bem maior do que a cidade de Botucatu. Certo? Vamos lá. 5. Pinte o quadradinho da foto na qual a área rural está presente. Após conversarem sobre as duas cidades, as crianças perceberam que elas são diferentes. São Paulo é uma cidade muito mais agitada que Botucatu, a qual, por sua vez, é bem mais calma e menos poluída.
Então, vocês vão voltar lá na fotografia, novamente na foto, né? E vão pintar o quadradinho, tá? Da cidade onde a área rural é mais presente. Hora da pesquisa, vamos lá. Aninha e Otávio fizeram uma pesquisa sobre os municípios brasileiros antes de irem para a excursão com a escola. Eles já sabiam que hoje no Brasil há 5.570 municípios, mas queriam saber muito mais. Que tal você pesquisar um pouco também com a ajuda de seu professor? Quantos municípios há em seu estado? Qual deles tem o maior território? Quais municípios são vizinhos ao seu, ou seja, fazem fronteira? Quantos bairros há em seu município? Certo? Essa pesquisa, ela deverá ser feita e escrita no caderno de geografia, tá bom? Se tiverem dúvidas com relação à pesquisa, não tem problema nenhum. Quando for à tarde no nosso grupo, vocês vão me dizendo e nós vamos tirando as dúvidas e respondendo ali mesmo. Mas é preciso ser feita a pesquisa no caderno, tá certo? Encerramos a nossa aula de geografia por aqui. Espero vocês mais tarde, para que a gente possa discutir as nossas atividades, certo? Um grande beijo e até mais tarde, se Deus quiser.